Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias pela TV e Rádio Câmara Bauru. A gente começa trazendo para você os destaques das atividades parlamentares dessa semana. O prefeito Clodoaldo Gazeta já admitiu a possibilidade de pedir a convocação de sessões extraordinárias nesse final do ano aqui na Câmara de Bauru para discutir o projeto que pede autorização dos vereadores para a tomada de empréstimo pela prefeitura. Mas o projeto tem alguns impasses que foram discutidos pela Comissão de Justiça da Casa. Continua em tramitação na Câmara de Bauru o projeto de lei do Executivo que pede a autorização dos vereadores para a assinatura de empréstimo de 46 milhões de reais. A discussão na Comissão de Justiça é sobre a viabilidade dessa matéria. Como o prefeito apresenta um projeto de lei pedindo novo financiamento e colocando como garantia o fundo de participação do município? Esse é o questionamento. Então não houve uma resposta conclusiva do consultor, submeti agora a uma apreciação do consultor jurídico da Câmara e tão logo ele encerre, eu vou retornar o parecer dele para o secretário de Negócios Jurídicos para que a Procuradoria também se manifeste a respeito da legalidade ou não desse dispositivo inserido no projeto de lei que dá como garantia o fundo de participação do município. Um dos impasses está relacionado ao comprometimento da receita corrente líquida do município com o parcelamento da dívida da Coab, com base em apontamento em resolução do Senado. Quando você soma a garantia do financiamento, mais a garantia que tem que ser dada para a Coab, extrapola o limite da resolução. É claro que somente a dívida da Coab já extrapola esse limite. Mas quando você soma com o financiamento, então aumenta mais, né? E a dúvida nossa com relação a isso é se essa dívida da Coab, ela deve entrar na resolução 43 do Senado, que é o limite de 22%, ou por si só, por já ser uma dívida que já existia, só está sendo feito um reparcelamento, se ela vai incidir para esse índice ou não. A Comissão de Justiça da Casa também discute proposta de lei complementar ao Código de Obras do município. O relator do projeto é o vereador Coronel Meira. Quando o Código de Obras entrou em vigência, ele estabelece parâmetros para as edificações. E nós tínhamos aqui muitas edificações que estavam em desacordo com esse novo parâmetro. Então esta lei, que está em tramitação na Câmara, ela vem exatamente para fazer a regularização dessas edificações. E ela é regulação familiar, ou seja, residencial, comercial e industrial. E algumas pessoas estavam interpretando esse projeto de lei de uma maneira equivocada ou com dúvidas. Nós conseguimos chegar a um consenso e fazer algumas adequações no texto para que no futuro não se tenha dúvida de quais edificações podem ser contempladas com essa regularização. O projeto atende pedidos de natureza técnica e contempla itens que não fazem parte do Código de Obras. Basicamente, ela é estruturada em três questões principais, né? Nós temos ali a possibilidade de regularizar os imóveis que estouraram o potencial construtivo, ou seja, construíram uma metragem maior do que é autorizado pelo zoneamento para o terreno. Então tem o princípio da outorga onerosa, que é o pagamento da taxa da outorga para viabilizar a regularização desse imóvel. Tem também um outro mecanismo que diz respeito à possibilidade de regularizar os imóveis que não tenham respeitado o recuo frontal, que também é definição da lei de zoneamento. E também tem o procedimento incluído da declaração, é um procedimento simplificado para regularizar os imóveis por meio do método de declaração, que inclui ter que ter um responsável técnico, tem que ter planta, enfim, e todas as condicionantes de atendimento, né, atendido todos os parâmetros previstos. Aí é uma opção para o responsável técnico escolher entre fazer o procedimento normal ou fazer o procedimento declaratório. O projeto de lei da regularização contempla todos os tipos de imóvel, seja residencial, comercial, industrial, serviços. Aí o procedimento declaratório, que é um procedimento para simplificar aquele que já é o simplificado, que é o unifamiliar. Então, é voltado para eles, mas os benefícios da lei são para todos.
A Prefeitura de Bauru corre o risco de perder os recursos do governo federal para a construção da estação de tratamento de esgoto, caso a obra não seja retomada o mais rápido possível. O apontamento é do Ministério Público e foi feito durante a audiência pública aqui na Câmara de Bauru. O andamento das obras da estação de tratamento de esgoto em Bauru foi assunto de mais uma audiência pública na Câmara. Mas dessa vez foi apresentado o cronograma definitivo da obra, que deve ser entregue em fevereiro de 2021. O próximo passo é a contratação de uma assessoria técnica de obras para garantir o andamento do projeto. A ATO é uma assessoria técnica, ou seja, um escritório de engenharia que tem inúmeras atividades de engenharia, de elétrica, mecânica, civil, geotecnia, que fazem os detalhamentos de projeto quando há uma dúvida, e isso é passado à construtora, ela executa conforme essa nova visão que a ATO desenhou. Alguma tomada de decisão passada, que eu acho que não vale aqui julgar o assunto, mas é fundamental que se tenha numa obra desse dimensionamento. Além das constantes cobranças feitas pela Câmara, o Ministério Público Federal é considerado peça-chave para garantir a retomada das obras. O que o Ministério Público faz, enquanto órgão de controle, fiscaliza, a aplicação dos recursos públicos e verifica no que pode colaborar de alguma forma para que essa obra continue e acabe o quanto antes, porque também tem recursos públicos federais envolvidos. E nós temos também um termo de ajustamento de conduta com o município de Bauru a respeito do término dessa obra. Então, nós temos que acompanhar isso e verificar no que nós podemos colaborar. Bom, além da ausência do tratamento de esgoto, que traz consequências do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de saúde da população, você ainda tem a perda dos recursos federais. Esses recursos eles são liberados à medida em que as etapas da obra vão sendo concluídas. Como a obra está muito atrasada, isso acendeu um alerta no governo federal, que está cobrando a Caixa Econômica Federal, que é a gestora desses recursos, a respeito do término da obra. Então, está se apresentando justificativas, está procurando demonstrar que, apesar dos problemas, há uma perspectiva da obra continuar, porque se não houver essa perspectiva, o governo federal vai recolher os recursos que ainda não foram disponibilizados e, se concluir que a obra é uma obra inacabada, pode cobrar ao município a devolução daqueles recursos que já foram disponibilizados ao município, trazendo prejuízos enormes ao orçamento municipal e a toda a sociedade bauruense. A estação de tratamento de esgoto tem a tarefa de atender 96% da população. Ela já é considerada a principal obra a ser entregue em Bauru nos últimos anos. É de grande importância. Um tratamento de 96% da população vai ser atendida pela ET. O impacto na região de meio ambiente é muito grande, porque nós estamos poluindo de alguma forma os rios que estão a jusante da estação. Então é de fundamental importância, tanto ambiental quanto de saúde pública. A audiência pública na Câmara foi de iniciativa da Comissão de Obras da Casa. Então nós temos em primeira mão, em primeiro ponto, a questão da ATO, que é importante, foi apontamento feito pelo TCU, Tribunal de Contas da União, e que há necessidade de contratação. Então o presidente do DAI trouxe a informação de que nos próximos 15, 20 dias deve estar definindo essa situação. Outra informação importante é de que o cronograma da obra, de finalização da obra, é previsto para início de 2021, mais precisamente em fevereiro. E o fato de contratar essa ATO em até 60 dias não influencia nesse cronograma, exceto se não conseguir contratar em 60 dias. Então nós temos uma previsibilidade, temos a possibilidade de contratar, e assim a legislação ela é permissiva de fazer a contratação de ATO por fundação sem a licitação, e isso então é um fato que pode ser cumprido os 60 dias para a contratação dessa ATO e consequentemente dar sequência no parque de obras. Então nós estamos com grande expectativa para 2020. Continuaremos cobrando, seremos incisivos, faremos audiências públicas, estaremos no parque de obras, participaremos de reuniões com o Ministério Público Federal, Estadual, DAI e também com a Caixa Econômica Federal, e acreditamos que 2020 efetivamente a gente tenha o desenrolar de vários embrólios nessa obra, que é a maior obra do nosso município, do interior do estado de São Paulo, e essencial para a população bauruense. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Bauru se reuniu com o secretário do Meio Ambiente e o presidente da Indurb para discutir a contratação do serviço de coleta de lixo na cidade.
O valor cobrado no novo contrato passa de R$ 133 para R$ 184 por tonelada de lixo coletado. Nós remetemos o processo ao estar próximo ao vencimento, à Secretaria da Administração, né, que fez a licitação, fez o chamamento para a dispensa de licitação, e foi remetido mensagem, e-mail a 25 empresas que fazem o trabalho de coleta e destinação. E dessas 25, 5 empresas nos retornaram com os valores que elas cobram, né, que cobrariam para fazer esse trabalho em Bauru. E dessas 5, uma delas ofereceu o menor preço, e aí, como diz a legislação, né, nós tivemos que falar com a Indurb, né, indicar para a Indurb esse processo, para ver se ela interessava para ela fazer a cobertura desse menor preço. E a Indurb aceitou fazer e nós concluímos o processo. Foi importante essa renovação porque com esse valor se paga o custo da coleta, porque até então não se pagava o custo da coleta. Cada atividade da Indurb ela tem um centro de custo. Nesse centro de custo entra tudo, o salário, a bota que compra, o uniforme. Na hora que você divide esse valor pelo número de toneladas, não batia, não colaborava. Pela primeira vez agora houve um equilíbrio, não quer dizer que vai ter alguma coisa positiva, mas pelo menos está equilibrado. Nós entendemos que a Indurb, isso é uma empresa pública municipal, ela tem prioridade em ser contratada pela Prefeitura Municipal com dispensa de licitação. Só que para você contratar a Indurb com dispensa de licitação, nós entendemos da comissão que é necessário que se faça um processo licitatório, né, para que as empresas privadas apresentem o valor que elas entendem como justo para fazer a coleta e transporte do lixo até o aterro sanitário. Depois que eu terminar esse processo licitatório, eu tenho lá uma empresa vencedora e ela apresenta um determinado valor, a partir desse instante é oferecida a oportunidade para a Indurb, porque a Indurb tem prioridade e preferência nessa contratação. Se a Indurb oferecer um valor a menor que aquela empresa que foi a vencedora, a Indurb é contratada com dispensa de licitação. Isso é legal. O que eu discordo, que eu não concordo, é que tenha-se um reajuste de um contrato de 38% sem esse processo licitatório. Ah, mas foi feita uma pesquisa e o preço médio é tanto. Pesquisa é uma coisa, licitação é outra coisa. Eu entendo que a forma como ocorreu esse reajuste de 38% do valor da coleta, da tonelada da coleta, ao meu ver, ele é irregular. Embora o presidente da Indurb e o secretário do Meio Ambiente tenham afirmado que já existe manifestação do Tribunal de Contas dando parecer favorável nesse tipo de mudança e nesse tipo de contratação. Eu, na verdade, entendo que não, por isso que nós chamamos. Como não há mais tempo hábil para se fazer um processo licitatório, porque o contrato já foi assinado, agora nós vamos nos reunir com a Comissão do Meio Ambiente para saber que medidas deveremos tomar, adotar e questionar possivelmente o prefeito municipal. Vereadores e entidades da sociedade civil discutiram aqui na Câmara iniciativas que garantam a preservação dos direitos humanos, especialmente a grupos socialmente mais vulneráveis. Confira na nossa reportagem. O tema violação dos direitos humanos foi assunto de audiência pública no plenário da Câmara de Bauru. O debate antecipa a primeira Semana Bauruense de Direitos Humanos, com programação de atividades até o dia 15 de dezembro. A audiência foi convocada pela comissão que trata do assunto na Câmara Municipal. É muito importante, tendo em vista por ser a primeira semana, e a Câmara Municipal iniciar esse trabalho, para fazer com que essa audiência pública venha a ser debatida, para que os direitos das crianças, dos idosos, de toda a população, dos negros, das mulheres, sejam respeitados. Então, se fez presente todas as entidades que fizeram várias propostas, demandas, encaminhamentos, e não para por aí. Nós vamos solicitar ainda mais audiência pública, tendo em vista o tema amplo e a sua importância que ele representa. A audiência discutiu temas como defesa da população idosa, os direitos das mulheres, a falta de acesso popular
popular, o direcionamento de recursos e a importância da participação pública. Bauru tem uma característica de ser uma cidade muito excludente. Isso é fácil a gente perceber. Excludente como? As condições das pessoas são muito bem demarcadas aqui na cidade de Bauru. Nós temos uma grande parte da população que vive nos bairros populares e uma concentração minoritária que vive numa região consignada como Zona Sul, para onde vários investimentos são destinados. É o plano diretor que determina aonde existirão bairros, como que esses bairros serão constituídos, que tipo de intervenção serão feitas nesses locais. Então é muito importante que a população se aproprie dessa discussão, né? Estão sendo realizadas algumas reuniões nos bairros de Bauru, mas para cumprir um formalismo institucional. Na hora que o projeto chegar na Câmara Municipal, é importante que as pessoas participem disso, né? Discutam isso. Né? Que tipo de cidade nós queremos? Nós queremos ter uma cidade menos excludente, uma cidade que agregue mais as pessoas, uma cidade onde as divisões por classe social não sejam tão assim, determinantes como nós vemos hoje, né? Quer dizer, uma parte da cidade que recebe, né, intervenções que melhoram e consolidam qualidade de vida, e uma outra parte da cidade onde está a maioria da população que fica excluída, principalmente de serviços públicos, né, que são os serviços públicos mais importantes para a população. Outro apontamento tratou da oferta e preservação de uma saúde pública de qualidade como garantidora dos direitos humanos. Nós iniciamos a inspeção em todas as UPAs de Bauru para verificar qual seria o real problema. Então as pessoas chegam nas UPAs para serem atendidas e quando elas necessitam de uma vaga para internação, elas acabam ficando aguardando nos corredores, sem a dignidade humana necessária para que ela tenha a chance de sair dali, até mesmo com vida, porque tem algumas delas que acabam morrendo e não tem tempo de esperar a vaga. Os pacientes chegam a aguardar 5 a 8 dias, em torno de 50 a 60 pessoas que ficam na fila aguardando. Então, nós, em parceria com a vereadora Thelma Gobi, que é a presidente da Comissão da Saúde pela Câmara Municipal, estivemos fazendo as inspeções e as fiscalizações. Nos deparamos com os prédios necessitando de uma reforma estrutural emergencial. E a vereadora, ela nos deu os pareceres que ela já fez essa reivindicação. Então, por algumas UPAs que nós passamos, já estava sendo realmente pintado, a parte estrutural já estava sendo refeita. Só que falta médicos. Então, na maioria dessas unidades, tem no máximo 2 médicos para estar atendendo adultos e até mesmo crianças. O pronto atendimento infantil está fechado. Então, é o UPA da Bela Vista que está suprindo essa necessidade. Então, nós vemos que aqui em Bauru, a dignidade humana que está sendo mais infringida é na questão da saúde mesmo. E você confere agora os destaques do portal da Câmara Municipal de Bauru com o jornalista Vinícius Lousada. No portal da Câmara Municipal de Bauru, você fica por dentro de tudo que acontece no legislativo da cidade. Lá você vai entender todas as peças do quebra-cabeça para o fechamento do orçamento da educação de 2019. A pasta precisa da aprovação de um projeto de lei ainda este ano que autorize a compra de um prédio de 6 milhões de reais para ser a sua sede administrativa. É disso que eles dependem para que o município feche as contas de 2019, gastando o mínimo de 25% com educação, como estabelece a Constituição Federal. Também vai ficar sabendo da última cartada do prefeito Clodoaldo Gazeta, buscando a aprovação no projeto de lei que autoriza a concessão dos serviços de lixo aqui no município de Bauru. E é claro, todos os detalhes da pauta da última sessão ordinária do ano de 2019, que acontece nesta segunda. Tudo isso no bauru.sp.leg.br. E essa foi mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, o espaço na TV e Rádio Câmara para a cobertura das atividades parlamentares do Legislativo bauruense. Você confere a reexibição desse programa em horários alternativos na nossa programação. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima.